que há além da morte. Charles Webster Leadbeater. Experiências pessoais. A experiência da cartola. A primeira vez que eu ouvi falar de espiritismo foi, se bem me lembro, quando o senhor Douglas Hume realizava sessões privadas com Napoleão III. As afirmações referentes ao que ali acontecia me pareciam tão absurdas naquela época que manifestei à minha mãe minhas dúvidas sobre a verdade do relato que li em voz alta uma tarde. O artigo em questão terminava dizendo que se alguém não acreditasse poderia convencer-se disso reunindo algum de seus amigos ao redor de uma mesinha, no cômodo escuro ou com pouca luz, e com as palmas de suas mãos colocadas levemente na superfície da mesa. Também dizia que um plano mais simples seria colocar sobre a mesa uma cartola comum, com a aba para cima e pousando 2 ou 3 destas pessoas, suas mãos na aba, levemente. Em ambos os casos, o articulista afirmava que a mesinha ou a cartola começaria a girar rapidamente, demonstrando desta maneira a atuação de uma força independente da vontade dos circunstantes. Tudo isso me pareceu tão simples que minha mãe me sugeriu que bem poderíamos experimentá-lo, pois estava anoitecendo e a hora era propícia. Consequentemente, peguei uma mesinha de centro de um pé só, que se usava na sala com um vaso de flores. Tomei minha cartola e coloquei-a na mesinha, apoiando ambos nós as mãos na aba. Além de minha mãe, eu estava ali um menino de 12 anos, que conforme depois soubemos, era dotado de notáveis aptidões mediúnicas. Mas então eu ignorava completamente o que fosse mediunidade. Não acredito que obtivéssemos algum resultado da experiência. Foi grande a nossa surpresa ao vermos a cartola dando meia volta em cima da mesa. Cada um de nós supôs que o outro a tivesse tocado involuntariamente. Porém, logo se desvaneceu esta suposição, pois continuaram as voltas da cartola sem que pudéssemos detê-la. Sugeri que levantássemos as mãos, mas a cartola acompanhou o movimento das mãos, como que atraída magneticamente, ficou suspensa a uns 5 centímetros acima da mesinha antes de cair outra vez nela. Esse fenômeno aumentou meu assombro e quis repetir a experiência. A cartola resistiu alguns minutos, porém finalmente tornou-se a levantar-se, com a particularidade de arrastar a mesinha em sua levitação. No entanto, minha cartola habitual, em que jamais pudera eu suspeitar tão ocultas propriedades, estava misteriosamente suspenso no ar, sob as pontas de nossos dedos, e não satisfeita em desafiar por sua própria conta as leis da gravidade, prender uma mesinha à sua copa, erguendo-a também. O pé da mesinha estava afastado do tapete cerca de 16 centímetros. Nenhum pé humano lhe estava tocando ou perto. Passei meu pé por baixo, mas nada havia ali de fisicamente perceptível. Primeiro, pensei que o menino que estava conosco tivesse preparado alguma graça, porém convenci-me de que ele não se movera do lugar. E além disso, nada ele poderia fazer sem que o víssemos. No fim de alguns minutos, a mesinha voltou ao solo e imediatamente a cartola caiu sobre a mesa. Repetimos a experiência várias vezes, em intervalo de alguns minutos. Pouco depois, a mesa começou a bambolear violentamente. Atirou para nós o chapéu, de modo que, se estivéssemos prevenidos, teríamos podido pegá-lo. Mas nenhum de nós teve a menor ideia do que iria acontecer, embora estivéssemos vivamente interessados por tão estranho movimento. Nem de leve eu imaginava fosse uma manifestação de mortos, mas apenas a revelação de alguma nova força desconhecida. No dia seguinte, contei o acontecido a vários amigos, dos quais um também tinha presenciado 1 ou 2 vezes fenômenos análogos e estava familiarizado com processos rudimentares do espiritismo. Então convidei a assistir às experiências que teríamos de repetir naquela noite. E com efeito, com seu auxílio, conseguimos que a mesinha respondesse com movimentos inteligentes a várias perguntas que lhe fizemos. No entanto, a entidade comunicante não poderia ser de muitas luzes, porque nada disso de particular, e todas as suas manifestações não passavam de gracejos mais ou menos pesados. Verdadeiramente notável foi a enorme força física do comunicante, pois levantou volumosos móveis, estragando-os às vezes, embora sem machucar os presentes. Somente uma vez mais tarde, a um amigo meu incrédulo e cético, ele caiu nos pés uma pesada lareira, mas parece-me que o fez de propósito, como uma censura
como uma censura impolida, demonstrações violentas. Na segunda sessão, estragou-se a cartola, de modo que passamos a colocar as mãos diretamente sobre a mesinha. Ou pelo menos começávamos a fazê-lo, pois alguns minutos após ela rodopiava tanto que só raramente conseguimos tocá-la. Na terceira sessão, se tal nome se pode dar às nossas reuniões, a mesinha ficou avariada durante um momento de relativa parada. Quando pudemos manter as mãos sobre ela, ouvimos um som estridente e caiu no chão um pequeno objeto. Apanhando, verificamos tratar-se de um parafuso, que nos fez admirar que os espíritos obtiveram tal coisa e por que o trouxeram. 2 vezes mais se ouviu o estridente som, e depois outros parafusos nos apareceram, mas ainda sem sabermos o que se passava realmente. Subitamente fomos surpreendidos pelo que apenas posso descrever como um violento pontapé embaixo de um dos lados da tábua da mesa, o que nos jogou as mãos para cima e quase nos derrubou a todos. O efeito pareceu exatamente ao de um vigoroso pontapé com uma bota, e repetiu-se umas 3 ou 4 vezes, até deslocar-se do pé à tábua da mesa. O pé se pôs a rodopiar enquanto a tábua tombava no chão, porém sem se quedar ali. O movimento da tábua no chão era cambaleante, como a de uma moeda posta a girar com nossos dedos e que esteja prestar a tombar no chão. 2 homens fortes que se ajoelhassem sobre a tábua e concentrar suas forças para mantê-lo deitado no chão seriam impotentes e facilmente se veriam alijados dali. Enquanto a segurávamos, empurrando-a quanto podíamos ao encontro do tapete, de novo foram vibrados pesados pontapés embaixo dela. Como que alguém os vibrasse através do tapete do assoalho, e sem o mais leve obstáculo. Foi somente após esse espetáculo e haver examinado a nossa mesa que compreendemos o que ocorrera. Deduzimos que a entidade que estava brincando conosco desejara separar do pé a tábua da mesa e conseguira separar 3 dos parafusos, distorcendo-os, mas o quarto havia se enferrujado e não podia ser retirado. E daí aparentemente os pontapés que a quebraram e conseguiram a separação. Exibições de forças assim prodigiosas em sessões espíritas não são tão raras como se supõe. Descrevendo uma dessas ocorrências na ilha de Staten, da primavera de 1870, comenta o Sr. Roberto Daly Owen. Depois, talvez intensificado pela escuridão, começou a exibição de uma força física tão poderosa como eu jamais vi em minha vida. Não creio que haja alguém vivo que, sem a ajuda de um instrumento, pudesse sacudir uma mesa assim, de um lado para o outro, como naquele instante o faziam mãos invisíveis. Todos nós sabíamos que estávamos sob a influência de uma entidade que, como um murro, nos prostraria no mesmo lugar. Prova de força desconhecida. Estes fenômenos, surgidos inesperadamente em minha vida, podem parecer frívolos a espíritas veteranos, mas para mim foram sobremaneira interessantes. Ocorreram em minha própria residência, sem qualquer ligação com um médico profissional e, portanto, inteiramente isentos de suspeito de uma trapaça. Consequentemente, tratava-se de fatos indubitáveis, absolutamente novos para mim e carecentes de investigação. Então eu ignorava por completo a existência de uma considerável literatura sobre a matéria e não buscava neste estudo qualquer prova de vida após a morte. Quando muito tive apenas a prova da existência de alguma inteligência invisível capaz de gerar uma força enorme, totalmente diversa de qualquer das conhecidas pela ciência, mas era precisamente essa força que me interessava e eu estava ansioso por descobrir se havia algum método de utilizá-la para benefício geral. Mas não fomos muito além desta investigação caseira. Minha mãe receou a destruição de seus móveis e em atenção às suas objeções, nós suspendíamos as operações assim que as forças se tornavam demasiado turbulentas, limitando nossas sessões apenas às manifestações calmas. Em nenhuma ocasião notamos pancadas nem vozes diretamente emitidas. Quaisquer comunicações recebidas eram dadas por meio de inclinação ou elevação da mesinha. A entidade comunicante parecia bem disposta a submeter-se a provas dentro de sua especialidade. Por exemplo, uma tarde,
Ocorreu-nos perguntar-lhe se a mesa poderia erguer-se no espaço sem nossas mãos estarem pousadas nela. Prontamente a entidade respondeu afirmativamente e o fez. Retiramos as mãos depressa e observamos a mesa erguer-se até seus pés ficarem cerca de 1 metro fora do alcance de qualquer dos membros do grupo. Assim permaneceu suspenso durante cerca de 1 minuto ou mais e depois desceu brandamente até o tapete. Luzes. De vez em quando víamos luzinhas de várias espécies, que mais se afiguravam fenômenos acidentais do que propositais. Notamos 3 variedades luminosas. Primeiro, chispos miúdos, que pareciam lanternas a balouçar ao redor de nossas mãos, enquanto as mantínhamos pousadas sobre a mesinha. 2, objetos palidamente luminosos, de alguns centímetros de diâmetro em uma forma de meia-lua. 3, uma vívida centelha, semelhante a um raio, que em certa seção atravessou a sala, derrubando um vaso e deixando queimaduras tal qual um raio temporal. A primeira e terceira variedade pareciam de natureza elétrica, ao passo que a segunda era mais fosforescente. Nada notamos com viso de materialização, embora de quando em quando passassem por nossa frente como que vultos pretos. Todos esses fenômenos ocorreram numa sala iluminada por luz artificial, porém, em certa ocasião, obtivemos vários deles em pleno dia. em pleno dia. O ambiente parecia carregado de uma energia análoga à elétrica. Porque pelo menos 1 hora depois de terminar a sessão, os móveis continuavam a estalar misteriosamente. Por diversas vezes a mesa se moveu mais de 30 ou 60 centímetros do seu canto, após haver sido colocado um vaso de flores sobre ela. As comunicações eram de teor vulgar e a entidade, qualquer que fosse, parecia tarefa difícil restringir sua imaginação exuberante ao ponto de acomodá-la ao tedioso processo de soletrar uma comunicação por meio de movimentos inclinatórios de uma mesa. Muitas tentativas fizemos para conseguir uma informação precisa por esse processo, mas debalde a entidade nos dava sempre a impressão de sua predisposição para brincadeiras de mau gosto e de estar demasiado excitada para ser paciente e coerente. Sua área favorita era o conhecido hino espírita. Reuniremos-nos no rio, pergunta, e a qualquer momento que a força parecia deficiente ou as manifestações letárgicas, bastava-nos cantar essa área para intensificá-las prontamente e com mais rústico entusiasmo e agilidade. Às vezes era decididamente maliciosa e, quando induzia a dar uma comunicação, nem sempre era consistente e verdadeira. Parecia suscetível a contrariar-se. Uma feita, ao denunciar-lhe eu como falso uma de suas asserções, atirou a mesa contra mim e me teria contundido bastante o rosto se eu não a houvesse segurado. Mesmo assim, enquanto a mantinha no ar, a entidade fez violentos esforços para atingir-me e ter de ser repelida por meus amigos, como se tratasse de um animal enfurecido. Mas dentro de poucos momentos sua força, o rancor pareceu ceder e tornou-se inofensivo como antes. Viva em minha memória a ocasião em que forças empenhadas nestas demonstrações práticas nos expulsaram da sala. Desde o começo da sessão nos escapou das mãos o controle da situação. Cadeiras se precipitavam como seres vivos. Um pesado sofá correu de um lugar junto à parede para o centro da sala. E um piano alto do tipo obsoleto chamado piano de cauda se inclinou sobre mim até um ângulo perigoso, procurando salvar-me de uma queda pesada. Abracei-me ao móvel e chamei um de meus amigos para auxiliar-me. Ele acendeu uma vela com um fósforo, colocando numa mesa com a esperança de que a claridade eliminasse as manifestações. Todavia, a tábua deu uma espécie de salto que arremessou a vela ao chão, apagando-a, e imediatamente reinou um pandemônio ao nosso redor, com pesados móveis de
se colidindo. Era manifesto que nossas vidas corriam perigo. Assim, empurrando o piano para trás com todas as minhas forças, gritei a meu amigo que abrisse a porta. Depois de frenéticos esforços, ele conseguiu escancará-la. Eu saltei do piano inclinado e todos nós precipitamos envergonhados para o saguão. A porta bateu violentamente atrás de nós. E durante 1 minuto ou mais continuou o barulho dentro. Depois caiu um profundo silêncio, decorridos mais ou menos 5 minutos. Reabrimos a porta e entramos na sala com luzes. Encontramos todos os móveis maciçamente empilhados num enorme montão no meio da sala. E por certo, alguns deles bem quebrados. Contudo, no conjunto havia menos danos do que se poderia esperar do tremendo barulho feito. Ante esta demonstração, minha mãe nos afugentou de casa com nossas experiências com médios profissionais. Estimulado por essas experiências, comecei a fazer mais pesquisas e depressa constatei a existência de livros e revistas dedicados a esse assunto, o que poderia conseguir muito mais com minhas investigações entrando em contato com médios regulares. Assisti a numerosas sessões públicas e nelas vi muitas coisas interessantes. No entanto, logo observei que os resultados obtidos eram melhores e mais satisfatórios quando os círculos eram pequenos e harmoniosos. Assim, frequentemente realizava sessões íntimas e muitas vezes convidei médios a virem à minha casa, onde eu podia perfeitamente me certificar de que não existia nenhum aparelhamento que possibilitasse qualquer trapaça. Deste modo, reuni logo um cabedal de experiências e pude convencer-me sem a menor sombra de dúvida de que pelo menos alguma das manifestações eram devidas à ação daqueles a quem chamamos mortos. Encontrei médios de todos os tipos, bons, ruins e indiferentes. Havia alguns ardorosos e entusiastas, e sinceramente ansiosos por ajudar o pesquisador a compreender o fenômeno. Outros eram incrivelmente ignorantes e analfabetos, embora provavelmente também honestos. Outros ainda me impressionavam com santarrões maneirosos e mentirosos. No entanto, um pouco de prática me ensinou logo em quem eu podia confiar, e nessa conformidade restringi minhas experiências. Nelas prossegui por muitos anos, e durante esse período vi muitas coisas estranhas, das quais grande parte seria provavelmente tida por incrível por quem não estivesse familiarizado com esses estudos. Se eu tentasse descrever-lhes essas experiências, as que se enquadram aos nossos vários grupos, poderei quiçá citar no decurso deste livro, pois a descrição de todas elas requeria uma obra muito mais extensa do que esta. Tornemos agora a nossa classificação. Utilização do corpo do médium. O que é a mediunidade? Para o encarnado desejoso de se comunicar com o mundo físico, o meio mais fácil é utilizar-se ele de um corpo também físico, se achar um acessível ao seu manejo. Este método não exige conhecimento de processos incomuns e difíceis, tal qual a materialização. O desencarnado simplesmente entra no corpo posto à sua disposição e o emprega precisamente como ele o fazia ao usar o seu. Uma das características do médium é a facilidade com que seus veículos se separam, e por isso ele pode e mesmo deseja assim emprestar seu corpo para o uso temporário por outrem, quando solicitado. A cessão de seu corpo pode ser parcial ou total, isto é, o médium pode reter sua consciência como de hábito e contudo permitir que sua mão seja empregada por outrem numa escrita automática, ou em alguns casos seus órgãos vocais podem ser igualmente empregados por outro, estando o médium ainda de posse do seu corpo e compreendendo assim plenamente o que se diga ou faça. Por outro lado, ele pode retirar-se de seu corpo físico tal qual o faria num sono profundo, deixando a entidade comunicante entrar na casa abandonada e utilizá-la o mais plenamente possível. Neste último caso, o médium é completamente inconsciente de tudo o que se diga ou faça, pelo menos se é capaz de observar até certo ponto com seus sentidos astrais. Ele usualmente não retém nenhuma recordação disso ao retornar ao controle de seu cérebro físico. Falar em transe. Desta fase da mediunidade se ocupa quase exclusivamente certo tipo de espiritismo, que conta grande número de aderentes. Existem muitos grupos para os quais o espiritismo é a religião. Esses assistem às reuniões noturnas ou
dominicais para ouvir prédicas em transe, tal como os crentes de outras denominações religiosas vão à igreja ouvir o sermão. Em geral, as prédicas em transe não diferem do sermão comum na habilidade intelectual. Seu teor é, via de regra, mais vago, um quanto mais caridoso, porém suas exortações seguem as mesmas normas conhecidas. Amplamente falando, em qualquer deles nunca há nada de novo, e tanto um como o outro continuam a dar-nos o conselho que nós, compreendidos, nos dava na escola: sejam bons e vocês serão felizes. As más companhias corrompem as boas maneiras, e assim por diante. Mas a razão destas máximas serem eternamente repetidas é simplesmente por serem eternamente verdadeiras. Se os indivíduos que não lhe dão nenhuma atenção quando se acham no compêndio, nelas creem e procedem de acordo com quando ditas oralmente ou por pancadas uma mesma. Então é sem dúvida útil que delas se sirvam na forma em que melhor possa assimilá-las. O discurso em transe do tipo comum é naturalmente menos convincente, como fenômeno, de que muitos outros, pois é inegável que com uma pequena prática da arte cênica, qualquer pessoa de inteligência mediana pode estimular a condição de transe e proferir um sermão medíocre. Tenho ouvido comunicações de inegável legitimidade, cujo tom de voz e gestos diferem totalmente dos tão comuns do médium, e outras em que este falou em idioma que lhe era completamente desconhecido, ou tratou de assuntos das quais nada sabia em estado de vigília. Mas também tenho ouvido comunicações prenhes de vulgaridades, solicismos e incorreções que despertem suspeitas de simulação. Casos como este último não evidenciam nenhuma prova. Contudo, mesmo então aprendi que convém sermos caridosos e lhe concedermos tanto quanto possível os benefícios da dúvida, pois bem sei que, primeiro, que um médium atrai ao seu redor as pessoas de seu próprio tipo, e que pouco diferem de seu nível de progresso e cultura, e segundo, que qualquer comunicação vinda através de um médium é inevitavelmente em grande parte colorida pela personalidade desse médium. Facilmente poderia ser expressa em seu estilo e por meio da linguagem que normalmente ele use. Escrita automática. As mesmas considerações podem servir para os casos de escrita automática. Às vezes o desencarnado consegue dispor do organismo físico do médium o suficiente para escrever em caracteres claros e inconfundíveis, porém, mais frequentemente a escrita provém da ação do médium combinada com a do desencarnado. É por isso resulta em garranchos quase ilegíveis. Neste particular também tenho visto casos cuja autenticidade se evidencia tanto pela sua forma como pelo seu conteúdo. Às vezes também certos truques curiosos afastam como impossível qualquer suspeição de fraude. Por exemplo, em certa ocasião vi escrever uma página inteira em poucos minutos, com a particularidade de os caracteres ficarem invertidos, de modo que, para lê-los, foi preciso colocá-los diante do espelho. Em outra ocasião, estando assistindo a uma sessão a senhora Jenkins, com seu filhinho de cerca de 1 ano de idade, este apanhou um lápis com a sua mãozinha e depois se pôs a escrever, como de fato escreveu firme e rapidamente. Uma comunicação atribuída a um desencarnado. Que inteligência guiou a mão da criança, eu não sei, porém certamente não podia ser a do seu proprietário, nem a de sua mãe, pois a criança estava afastada dela quando escreveu. O arcanjo particular. Há pessoas que não são médios na acepção desta palavra, mas estão sujeitos a influências desta espécie. Há muitas que têm o hábito de receber privadamente comunicações escritas por intermediário de sua própria mão, e em sua vasta maioria lhe atribui uma importância exagerada e indevida. De quando em quando, senhoras distintas me têm assegurado que os ensinamentos filosóficos não lhe dizem nada de novo, pois já recebiam de seu instrutor particular, que, como não podia deixar de ser, era alguém de uma glória, conhecimentos e poderes inteiramente super-humanos, um arcanjo no mínimo. Das investigações empreendidas a esse respeito, inferi que o arcanjo era alguém digno, já desencarnado, que, por ter sido informado ou descoberto por si alguma parcela dos fatos relacionados com a vida e a evolução astrais,
e que se achava profundamente influenciado pela ideia de que ele pudesse apenas levar este conhecimento ao mundo em geral, provocaria mudanças e reformas radicais em toda a vida da humanidade. Com este propósito, buscou uma mulher receptiva e sugeriu-lhe a ideia de que havia sido escolhida para regenerar a espécie humana e que lhe estava reservada uma altíssima missão, por cujo cumprimento as gerações futuras a bendiriam. Em tudo isto, o desencarnado bem intencionado procedia com seriedade, pois o conhecimento das novas verdades o fazia pensar que outra teria sido a sua atuação no mundo físico se tivesse tido esses conhecimentos, e que se o difundisse no mundo mudaria as condições da humanidade, mas praticamente esquecia de que tudo quanto podia dizer já fora dito, ensinado no mundo, ao mundo durante milhares de anos, e que enquanto viveu na Terra não lhe dera maior atenção do que atualmente o fazem os demais. É a sempre velha parábola: se não ouvem Moisés nem os profetas, também não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. São Lucas 16, 29, 31. Sem dúvida que um pouco de senso e uma pequena noção da literatura sobre esse assunto libertariam estas distintas senhoras de sua ilusão, de uma missão do alto. Mas o convencimento próprio é muito sutil e profundamente radicado, e a ideia de ser especialmente escolhido por uma inspiração divina é, suponho, agradável a certo tipo de pessoas. Usualmente, tais comunicações estão muito longe de conter todos os ensinamentos teosóficos, mas talvez apenas alguns desses fragmentos, ou o que é mais frequente, umas poucas generalizações nebulosas, com alguns fragmentos teosóficos. Às vezes, o instrutor é um ser vivo no corpo astral, geralmente um oriental, neste caso é muito natural que suas informações tenham um sabor teosófico. É de se recordar que a teosofia nada tem de novo, mas é a doutrina mais velha do mundo. Os esboços de seu sistema são muitíssimo bem conhecidos nas áreas fora dos limites da singular nuvem da ignorância em matéria filosófica que envolve o cristianismo. Não é, pois, de admirar que qualquer vislumbre de uma teoria mais ampla e sensível pareça conter em si algo de teosofia. Mas naturalmente será muito mais raro conter a mesma precisão ou amplitude do esquema que nos foi transmitido pelos mestres da sabedoria através da senhora Blavatsky. Parece que o processo da escrita através da mão se torna mais fácil, mesmo para o desencarnado, quando essa mão pousa sobre o pequeno quadro chamado prancheta. Todavia, essa forma de manifestação nem sempre pertence a tal categoria. Algumas vezes, parece que a mão do médium move a prancheta, embora não dirigida por sua inteligência, pois é frequente escrever em línguas e sobre matérias que o médium desconhece completamente. A prancheta parece mover-se mais sob sua mão do que com ela, o que sugere estar carregada com a energia vital da mão, tal como a cartola ou a mesa das experiências descritas no capítulo precedente. Neste caso, talvez a prancheta seja dirigida por outra mão, parcialmente materializada. Então o fenômeno pertence ao nosso terceiro grupo. Desenho e pintura. O desenho ou pintura automático são fenômenos da mesma índole que o da escrita, embora menos frequentes devido à menor difusão dessas artes. Às vezes acontece que um desencarnado com talento para o desenho instantâneo pode produzir rapidamente uma linda paisagem ou retrato, valendo-se da mão de um médium especializado, e assim obter retratos de pessoas falecidas. E parece acharem que isto satisfaz muito. Eu próprio vi retratos passáveis
produzidos desta maneira, conquanto não equiparáveis aos produzidos diretamente pela mão do desencarnado, ou por precipitação. Outras vezes, um claro evidente desenha esses retratos, porém, neste caso, não há mediunidade e por isto não entra nesta categoria. Nota-se que, para desenhar ou pintar o retrato de um desencarnado por esse processo, não é absolutamente necessária a sua presença no local. Conquanto seja isto também possível, mas quando os sobreviventes e seus amigos assistem a uma sessão espírita, empolgados pela ansiosa esperança de obter-lhe o retrato, o seu pensamento acerca do morto, fortemente colorido pelo desejo, plasma a imagem do mesmo na matéria astral circundante, sendo esta imagem perfeitamente visível a qualquer outro desencarnado. Bem fácil se torna decalcar nela o retrato desejado. Por outro lado, não deixa de ser verdade que o pensamento concentrado dos vivos em relação ao morto pode despertar a atenção deste e atraí-lo ao local da cena. Assim é sempre possível estar ali presente o desencarnado retrato, mas o seu simples retrato não constitui prova disso. Caracterização de personagens. Aplico esta denominação na acepção técnica bem conhecida pelos que têm estudado estes fenômenos. Bem sei que também tem sido empregada para descrever os casos em que um médium desonesto se tem apresentado aos seus assistentes sob a forma de um espírito. Porém, aqui eu o aplico para designar casos completamente diferentes desse tipo. Todos os que tenham visto bons exemplos de palestras em transe terão observado como se modifica totalmente a expressão do rosto do médium e como ele adota todas as espécies de pequenos trejeitos ao falar e gesticular, que eram muito próprios da entidade comunicante por seu intermédio. Casos há em que este processo de mutação e adaptação vai mais além, a ponto de nas feições do médium se produzirem alterações temporárias. Às vezes essas alterações são apenas aparentes e não reais, pelo fato de que o ardente esforço feito pela personalidade comunicante para se expressar através do médium atua mesmericamente no seu amigo e o induz a imaginar que ele está realmente vendo as feições do morto em sua frente. Neste caso, o fenômeno é todo subjetivo. Tanto que se no momento se tirasse uma fotografia do médium, seu rosto se revelaria sem nenhuma alteração. No entanto, às vezes a alteração é real, como se pode comprovar por meio de uma máquina fotográfica. Quando isso ocorre, há dois métodos pelos quais se produz o efeito. Observar aí pelo menos um caso de modificação das feições em que se pode descrever o efeito produzido com a materialização parcial de uma máscara. Aqui as partes do rosto do médium que se ajustam exatamente com ao da entidade representada foram deixadas intactas, ao passo que as demais partes de todo inadaptáveis foram cobertas com uma tenue máscara de substância materializada que as tornou uma perfeita imitação, embora ligeiramente maiores do que as originais. Por outro lado, também observei casos em que o rosto a ser representado era muito menor do que o do médium, e a sua exata imitação exigia uma alteração na forma das feições do médium. Naturalmente que isso parece uma absoluta impossibilidade para quem não haja feito estudos especializados destes assuntos, pois a maioria de nós pouco conhece da extrema fluidez e mutabilidade do corpo físico, e nenhuma concepção tem de quanto pode ele modificar sob certas condições. Impressionabilidade do corpo físico. Há provas que demonstram evidentemente se o corpo físico de uma grande impressionabilidade, embora felizmente sejam raras as circunstâncias em que nele atuem forças capazes de impressioná-lo. Em Easy Sem o Véu, Blavatsky nos dá uma série de exemplos horríveis de quando podem os pensamentos e as emoções da mãe alterar o corpo físico do feto. Cornélio Germa conta que certa criança nasceu com uma ferida sangrenta na testa, resultante de ter o marido ameaçado sua mulher com espada, ferindo-a na cabeça. Também Van Helmont, em sua obra, diz que a mulher de um alfaiate de Mechlin
viu amputar a mão de um soldado numa briga. Isto o impressionou tanto que seu bebê nasceu com uma só mão e sangrando no braço. A mulher de um comerciante em Antuérpia, vendo um soldado que acabara de perder seu braço, deu à luz uma filha com um braço amputado e sangrando. Outra mãe assistiu à decapitação de 13 homens por ordem de Duque de Alba. Também seu filho perfeito, em outros aspectos, nasceu sem cabeça e sangrando no pescoço. Os estigmas que às vezes aparecem no corpo humano são outro exemplo da influência do pensamento sobre a matéria física, pois assim como a mente da mãe atua sobre o feto, assim as mentes de vários santos ou de mulheres como Catarina Emmerich atuam no organismo materno. A página 384 do livro O Lado Sombrio da Natureza, deparamos com outro exemplo horrendo do efeito de uma emoção violenta sobre o corpo físico. Uma carta de Moscou endereçada ao Dr. Kerner, em consequência da leitura de um relato da freira de Dulmen, refere um caso ainda mais raro por ocasião da invasão francesa. Um cossaco, perseguindo um francês, empurrou-o num beco sem saída, onde entre ambos se travou uma luta terrível, em que o francês ficou severamente ferido. O indivíduo que se refugiara nesta vilela sem poder sair sentiu tal pavor que, ao chegar em casa e descobriu o corpo, encontrou neste os mesmos ferimentos infligidos pelo cossaco a um invasor francês. Teremos de voltar a este assunto quando trataremos das materializações. No entanto, no concernente à caracterização de personagem, posso testificar pessoalmente que é possível as feições físicas de um médico se modificarem completamente por algum tempo para se assemelhar exatamente aos traços do morto que esteja falando através dele. Tanto quanto vi soube. Este fenômeno não é comum, sendo o motivo disto provavelmente a maior facilidade que há na produção de uma materialização comum. Todavia, pelo que testemunhei, essas caracterizações podem operar-se em plena luz do dia, em qualquer ocasião, no passo que as materializações comuns se realizam geralmente sob iluminação artificial. E mesmo não é possível de outro modo, por motivos que explicaremos quando abordarmos esse aspecto da questão. Emprego da força através do médium. As atividades praticadas através do corpo do médium não constituem apenas em falar, escrever e desenhar. Às vezes desenvolve outras mais amplas e mesmo mais violentas. Flammarion refere um caso impressionante dessa espécie em seu livro Depois da Morte, página 100, em que o espírito se apossou do médium para uma vingança pessoal. Este caso aparece primeiro em Luc e Ombra, Roma, em 1920, e na Revista Espírita, em 1921, página 214, e foi presenciado por Bolzano, o escritor, numa sessão realizada na Itália, na noite de 5 de abril de 1904. Porém, só foi publicado 16 anos depois, que faleceu o principal protagonista. Nessa ocasião, o médium foi violentamente tomado por um desencarnado furibundo e vingativo, que, deparando ali com um seu inimigo que o assassinara alguns anos atrás em Portugal, atirou-se selvagemente à sua garganta e o teria estrangulado. Não fora a intervenção enérgica de 4 homens robustos que agarraram o médium e com dificuldade o dominaram e puseram fora da sala, fechando-lhe a porta. O que há além da morte? Charles Weber Leadbeater.